todo o cancro é causado por uma alteração nos genes e isto não significa que seja hereditário, mas apenas que esta alteração causou uma sequência de eventos nas células de um órgão, que acabou causando o aparecimento de um tumor maligno. A grande pergunta é se esta alteração nos genes ocorreu ao acaso ou se foi herdada. Na grande maioria dos casos de cancro, trata-se de uma alteração genética adquirida ao longo da vida e apenas entre 5 e 10% dos casos dos cancros são consequência de alterações genéticas hereditárias, ou seja, transmissíveis de pais para filhos. No entanto, é importante que saiba que nem todo indivíduo que herda uma predisposição genética irá desenvolver o cancro. Estudos epidemiológicos indicam que 5 a 10% dos casos dos cancros estão relacionados com uma característica genética herdada. Existem mais de 200 genes transmitidos de geração em geração. Neste grupo, há dominantes, traços que se manifestam com mais força, e recessivos, características que não se manifestam. Todos os genes se transmitem aos pares. Recebemos estes genes dos nossos progenitores, um de cada um deles. Estes combinam-se para formar novos pares de genes no novo embrião. Quase sempre os genes funcionam tal como é suposto funcionarem, mas por vezes podem surgir alterações por causa de uma mutação. Isto significa que ocorre uma mudança da estrutura do ADN do gene, que vai interferir com o normal funcionamento daquele gene. O bebê recebe como herança um património genético quando na concepção, genótipo que vai sofrer a influência do meio em que se insere, desenvolvendo um conjunto de características, fenótipo, que resultantes da combinação das componentes genética e ambientais. A vida humana inicia-se quando um óvulo é fecundado por um espermatozoide. Os 23 cromossomas paternos juntam-se aos 23 cromossomas maternos e através de uma divisão redutora transformam-se numa única célula, a célula embrionária. Nessa altura define-se a sua identidade genética. O futuro bebê, muito embora tenha igual carga genética de ambos os progenitores, poderá parecer-se mais com um deles. As semelhanças aos seus progenitores devem-se às diferenças entre os genes. Existem genes mais fortes do que outros a que chamamos genes dominantes. Aos genes mais fracos chamamos genes recessivos. Os genes dominantes definirão as características da criança. Quando na definição de qualquer característica nem o gene paterno nem o materno é dominante, é possível que a criança, nessa característica, venha a herdar a semelhança com um dos seus avós. Sempre que um dos genes é mais forte do que o outro, é normal que a criança adquira a característica do mais forte. Exemplo disso é a cor do cabelo. Os cabelos escuros são, geralmente, dominantes sobre os cabelos claros. Em Portugal, o que não espanta é o aumento da incidência do cancro, a uma taxa constante de 3%, à semelhança do resto da Europa. Afinal, os portugueses estão a viver mais anos e o sucesso no tratamento do cancro e de outras doenças está a crescer, o que aumenta a probabilidade de surgirem novos cancros. Estas duas premissas, aliadas a comportamentos de vida menos saudáveis, são responsáveis pelo aumento da incidência de cancro em Portugal. Tomar medidas de prevenção primária, que promovam comportamentos saudáveis, modificação de estilos de vida, como de prevenção secundária, diagnóstico precoce, são a única forma de mitigar a atual epidemia do cancro. De ressalvar que os homens morrem mais de cancro do que as mulheres. A evolução da taxa de mortalidade padronizada em menores de 65 anos, verifica-se que houve um aumento da mortalidade por cancro em pessoas mais novas. Muitas das assimetrias regionais têm a ver com comportamentos evitáveis. A maior mortalidade por cancro do pulmão nos Açores, onde os impostos sobre o tabaco são menores e que acabam por se apresentar como um malefício fiscal,
Na Madeira temos mais mortalidade por melanoma, que tem a ver com exposição ao sol e a posição geográfica, e a mortalidade por coloretal é mais alta no Alentejo e morre-se mais de cancro do estômago no norte por causa do consumo de enchidos. A sociedade tem de encarar o cancro como um problema global, que não depende apenas dos serviços de saúde, mas a necessitar de um esforço concertado, que começa em cada um, com a adoção de comportamentos mais saudáveis, em que a maioria das variações regionais estão associadas a tumores dependentes dos estilos de vida, nomeadamente o consumo de tabaco, os hábitos alimentares e a exposição solar, fatores modificáveis e a justificar esforço maior na promoção da saúde. As causas do cancro são variadas, podendo ser externas ou internas ao organismo, estando ambas interrelacionadas. As causas externas relacionam-se principalmente com os raios cósmicos e os raios ultravioletas tipo C, que devido à deterioração da camada de ozono, fez crescer em 1000% o número de cancros nos últimos 50 anos, e ao meio ambiente, aos hábitos e costumes próprios do ambiente social e cultural. As causas internas são, na sua maioria, geneticamente pré-determinadas, menos de 10%, e estão ligadas à capacidade do organismo de se defender das agressões externas, bastando para tal aumentar o seu magnetismo humano. Esses fatores causais podem interagir de várias formas, aumentando ou diminuindo a probabilidade de transformações malignas nas células normais.